Gente, essa era uma das leituras que eu faria, a 67. Incrível, né? Sinal que estamos todos conectados. E a Marcinha abriu na página certa. Boa noite a todos os amigos que aqui estão. Boa noite a todos os amigos que nos assistem pela internet. Que a paz do Mestre Jesus invada esse ambiente, os lares de todos que estão assistindo nesse momento, acerenando o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas emoções, para que possamos dar início às reflexões desta noite. Agradecemos muito pela oportunidade de trabalho de estarmos aqui nessa noite e pelo grande aprendizado. O título dessa palestra começou exatamente pelo livro Pão Nosso. Por quê? Porque eu abri e encontrei essas duas passagens, que é a 66, que fala da boa vontade, e a 67, que fala da má vontade, que foi a que a Marcinha leu, e eu ia ler hoje aqui. Então, aí eu comecei a perceber que em várias literaturas espíritas existe muito conteúdo sobre a vontade, a boa vontade, a má vontade, a vontade de uma forma geral. E eu me dei conta do que eu não sabia nada a respeito. E eu achei assim, nossa, quem sabe, né? Isso pode ser uma coisa boa da gente estudar. E como a casa me propiciou fazer esse estudo, então eu estou muito feliz com essa oportunidade. Vontade. A vontade de excelência. Quem falou isso foi Leon Denis no livro O Destino da Dor e da... Olha, eu tô nervosa, não consigo nem falar. O problema do ser, do destino e da dor. Mas eu gostaria de convidar vocês a olharem essa foto, como se nós estivéssemos na beira desse lago. Quando a gente está entregue, absorto, vendo a natureza, a gente, não raro, se pega perguntando: aonde está o fio da meada? Aonde estão as migalhinhas de pão que vão me levar à felicidade que eu tanto quero? A gente fica se questionando. E muitas vezes, erroneamente, a gente se questiona porque a gente imagina que essa fio da meada, essas migalhinhas estão da gente para fora. Quando, na verdade, essas migalhinhas, essas dicas, essas potências da alma estão dentro de cada um de nós. E a gente tem um pouquinho de dificuldade de ver isso. Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, Leon Denis tem um capítulo que é só sobre a vontade. E ele começa falando assim: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Jesus nos disse, no tempo que esteve aqui, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Os Vedas falam que nós temos um amigo íntimo dentro de nós que desconhecemos. A filosofia persa fala que nós vivemos no meio de muitos galpões cheios de riqueza e morremos de fome à porta desses galpões. Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro, de acessar o que está dentro de cada um de nós. Talvez porque a gente ainda não saiba a necessidade, né? E eu acho que nesse momento, nós que estamos aqui presentes e todos que estão nos assistindo, a humanidade toda passa por um momento de muitos questionamentos, onde todos estão abrindo a porta do seu eu interno e percebendo que a gente precisa de algumas respostas, que talvez estejam dentro de cada um de nós. A vontade, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana, permitir-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. A gente vai ver logo que também tem uma parte de um outro livro do Leon Denis que fala da vontade e da influência sobre os fluidos, que acaba
tendo uma grande influência no nosso perispírito e em como a gente se sente agora na Terra, né? Porque a gente sabe que o perispírito fica tudo gravado, o que a gente pensa, as sensações que a gente tem. Então, a vontade, ela consegue, não é fácil, porque todos os dias a gente tem que estar controlando a nossa vontade, né? É um exercício que precisa estar sempre em evolução. Todos os dias que a gente acorda, nós vamos passar por desafios, né? Todos nós estamos passando por desafios. Às vezes eles são mais incisivos e a gente precisa tomar atitudes mais enérgicas para contrapô-los. Às vezes eles passam, né, no dia e a gente vai contornando com mais facilidade. Normalmente aqueles que nos dão mais desconforto são ali onde a gente precisa focar mais, porque a gente ainda não aprendeu talvez aquele passo ali, que a gente precisa se adaptar um pouco melhor. Leon Denis também fala que a vontade é a maior de todas as potências, e a gente vai entender por quê. Em sua ação é comparada a um imã, porque a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai novos recursos vitais. Porque tudo que a gente quer com vontade acaba se imprimindo na nossa alma. E a gente vai em busca disso, né? Tudo aquilo que a gente deseja, que a gente está querendo adquirir para a nossa melhoria espiritual, para o nosso engrandecimento, vai se imprimindo na nossa alma e a gente vai então aprendendo com isso todos os dias. Então, vale lembrar que a boa vontade imprime coisas boas. A má vontade, que foi esse capítulo que a Marcinha leu aqui, acaba por imprimir na nossa alma, no nosso perispírito, coisas ruins. Então, a vontade ela pode ser usada nos dois sentidos. Vai depender de como nós estivermos. Por isso é que vir aqui, tomar um passe, tomar água fluida, ler o Evangelho, ler um livro que nos anime o dia, uma mensagem bonita que a gente recebe pelo celular, como uma borboleta, por exemplo, tudo isso toca o nosso coração. É uma maneira de nós começarmos o nosso dia bem, atraindo pensamentos bons. Quando a gente atrai pensamentos bons, a gente acaba imprimindo isso no nosso perispírito e busca da natureza, né, do cosmos, mais energias vitais para que a gente consiga o nosso intento. Se nós formos, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, nós temos várias coisas sobre a vontade. Nós vamos ler na pergunta 909, que é o capítulo das paixões. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Essa é uma pergunta que várias pessoas já colocaram aqui em palestras espíritas, né? E a resposta é sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? É a vontade que lhes falta. E a gente fica, como assim a vontade que me falta? Eu faço tanta coisa, eu busco crescer, eu busco tentar aprender, como assim a vontade me falta? Ele fala talvez que nós ainda não estejamos com boa vontade para descobrir, né? Com boa vontade para coordenar, para nos melhorarmos, para trilharmos caminhos mais fáceis. A gente sabe que a gente tem ainda muitas más tendências, que ainda vêm, né, na nossa bagagem, e a gente sabe que todos os dias a gente pode ir mudando. E se a gente conseguir imprimir bastante vontade, um esforço pensado nisso, a gente vai conseguir ir mudando essas tendências do mal. E a gente vai conseguindo caminhar na nossa estrada de evolução com mais facilidade. A vontade. Comparemos a mente humana. Agora a gente vai para um livro que tem aqui na nossa livraria. Todos os livros que eu trouxe para a palestra temos aqui. Esse é o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 1 desse livro, ele fala sobre a mente, né, espelho da vida. E depois, no capítulo 2, não por coincidência, ele fala sobre a vontade. Talvez como nos dizendo que a mente e a vontade seriam os dois primeiros coisas básicas, basilares, para nós entendermos pensamento e vida, né? E se nós pensássemos que
no capítulo 2, ele fala sobre a vontade, e Emmanuel, ele é muito didático na forma como ele vai explicar isso, e vai ficar bem fácil para a gente entender. Eu também tinha bastante dificuldade, e acho que com esse exemplo que ele deu nesse capítulo, fica fácil para todos nós entendermos. Ele compara a vontade a um escritório. A mente humana a um escritório. E ele vai subdividir a mente humana em departamentos. Em 4 departamentos. Claro que ele diz no livro, existem outros departamentos, mas ele vai dividir em 4 para ficar bem explicado dessa forma. E esses departamentos englobam várias coisas. Então, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, temos lá departamentos. O departamento do desejo é o primeiro que ele falou. O departamento do desejo, em que se operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Aqui a gente pode linkar o departamento do desejo à pergunta 907 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre as paixões. Se instando as paixões em leis naturais, se elas eram boas ou eram ruins. E os espíritos respondem para Allan Kardec que as paixões, por serem uma lei natural, são essencialmente boas, mas que acrescidas de muita vontade e acrescidas de descuido, elas podem dominar a gente. Então é como se assim, a gente tem uma paixão, a gente gosta muito de fazer uma coisa. Enquanto a gente tiver controle sobre ela, ela nos traz benefícios. Quando ela passa a ter controle sobre a nossa vida, ela nos traz prejuízos. E a gente só vai ter controle sobre as paixões através do exercício da vontade, que é super importante para que a gente possa entender o desejo. Então, assim, é como se nós tivéssemos, ele fala esse exemplo lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, na 908 também, como se nós tivéssemos um cavalo selvagem. Ele pode ser muito útil, ele é veloz, ele é forte, desde que nós tenhamos as rédeas bem firmes e ele saiba que nós estamos no comando. A partir do momento em que ele disparar e nós estivermos em cima dele, a paixão tomou conta da gente e a gente não vai ter mais o controle sobre ela. A gente só consegue ter o controle a respeito do desejo e das paixões através de uma vontade bem fortalecida. O desejo, então, é aquilo que a gente almeja, é o que move o ser humano, é aquilo que a gente busca. Seja ele material, seja ele saúde, seja ele conquistas relacionadas à família. Pensemos agora, cada um naquilo que está desejando, que está almejando para o seu futuro. Cada um dentro das suas necessidades, daquilo que está buscando. Então, isso é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente se esforça para conquistar. O segundo departamento que veio aqui da mente seria o da inteligência. E Emmanuel traz que isso seria dilatando a cultura. Aqui a inteligência ele traz como todo o patrimônio que a gente tem de toda a nossa existência. Ainda lá nos primórdios, quando nós ainda tínhamos mais instintos, tudo isso fica gravado no departamento da inteligência. Inclusive, a nossa construção física fica gravado nesse departamento da inteligência. Então, o departamento do desejo é aquilo que a gente almeja e busca para o futuro. O da inteligência seriam todas essas informações e tudo aquilo que a gente faz hoje na nossa vida com o uso da nossa inteligência em prol de nós mesmos, dos nossos familiares e da humanidade como um todo. É tudo que a gente usa a inteligência para o bem, não só nosso, mas de todos que nos rodeiam. Terceiro departamento. Aqui estão as artes. Amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Aqui, as artes como um todo, que elevam o nosso pensamento, né? A imaginação é o que está construindo o mundo do futuro, né? Coisas que nós nunca pensávamos há 40 anos atrás, quando eu nasci. Mentira! Eu sou rápido. Eu falo pro meu filho, porque ele diz, mãe, você não entende? Eu falei, meu filho, eu vi televisão a primeira vez, eu tinha 10 anos, eu não posso fazer nada. É difícil. A
A imaginação dos adolescentes que estão agora junto com a gente, das crianças que estão com 10, 12 anos, né? É incrível a imaginação. Eles têm uma coisa tão fértil, né? Eles estão vendo um futuro que a gente não consegue ver. Parece que a gente está com óculos errados. Não está bem focada, a nossa lente não está no ponto. Então, o departamento da imaginação, ele serve para isso. Quando ele estiver bem orientado. E por último, o departamento da memória, que é aquele que registra todas as nossas informações. Então, é o arquivo das súmulas de todas as nossas experiências. Quando a gente reencarnou, a gente trouxe uma súmula com todas as experiências das vidas pregressas que nós já tivemos, né? Então, esse é o departamento da memória. Mas o que acontece? Então, a gente está falando sobre a vontade, não tá? E onde que está a vontade, então, se ele determina em lugar nenhum? Acima de todos esses departamentos, porém, surge o gabinete da vontade. Desses departamentos, a vontade fosse a gerente, ela que controla e ela que determina como esses departamentos têm que se compor. Vale a pena lembrar que esses departamentos deveriam trabalhar sempre em harmonia, porque imagina se o desejo quer uma coisa boa e a inteligência usa a inteligência para uma coisa não tão boa. Eles não estariam na mesma sintonia. Então, a vontade, como gerente desses gabinetes, ela faz com que eles andem numa certa sintonia, se equalizando, para que a mente humana possa ir prosperando, né? Não entre em curto, digamos assim. Aí eu fiquei pensando, como que eu poderia... onde que nós vimos isso acontecer? Desejo, inteligência, imaginação e memória. A vontade não estiver propósito e não acontece, eles se rebelam. Se a vontade não estiver forte, o desejo se rebela. E o desejo se rebela como? Ele tomando as rédeas das obras que às vezes 5 minutos ou segundos de um grande equívoco nos trazem anos de reparação no mundo espiritual e até no retorno nas próximas encarnações. Quer dizer que se a vontade não estiver cuidando dos departamentos, o desejo pode tomar as rédeas e fazer coisas, às vezes, que vão comprometer o nosso crescimento espiritual e as nossas vidas futuras. Às vezes, por um equívoco, um passo errado, uma traição, alguma coisa relacionada a dinheiro em que a gente prejudique alguém. Tudo isso são coisas porque o desejo é o quê? Aquilo que a gente almeja para o futuro, aquilo que a gente está buscando. Se ele não estiver bem equalizado com as leis de Deus, ele se perde. E se ele se perde, ele comete equívocos. Para que ele não cometa equívocos, nós temos que ter uma vontade bem firme, sabedora do que quer. E o da inteligência? Quantas vezes a gente olha a televisão ou olha no celular e diz assim, meu Deus, como é que essas pessoas conseguiram usar a inteligência de uma forma tão boa, mas para o mal, né? Porque tem pessoas que fazem coisas tão brilhantes e que lesam uma população inteira, né? Que prejudicam nações, que prejudicam cidades pequenas, né? Que prejudicam tantas pessoas. Então tem muita gente inteligente fazendo coisa boa. Graças a Deus temos muita gente inteligente fazendo coisa boa, mas também quando a vontade não estiver sob o comando desses departamentos, a inteligência pode se rebelar e ela pode fazer coisas que não sejam tão boas e pode aí angariar problemas para o futuro também. E a imaginação? A imaginação, quando transformada em arte, em coisas boas, o que ela busca? Ela busca sublimar a nossa alma. Conectar a nossa alma com o bom, com o belo. Quando ela estiver sozinha, sem o controle da vontade, a imaginação se rebela, ela começa a criar obras que trazem a gente mais para a terra, mais para vibrações mais baixas, que não elevam tanto o nosso espírito, não sublimam as nossas emoções. Porque o Sr. Geraldo não fala? Como é bom a gente ter uma música aqui, né? Como é bom a gente ter uma musiquinha de entrada. Como é bom quando a Cibele toca piano aqui, por exemplo, quando as crianças cantam. Então, isso eleva a nossa alma. Só que se a vontade não estiver coordenando a imaginação e, consequentemente, as artes, a arte pode descambar e nos prender coisas do mundo material. E a memória?
a memória fica relaxada, ela fica surtada, né? Porque quem aqui sabe o telefone da mãe decora agora? Difícil, né? De um parente próximo. Antes a gente sabia os telefones todos decora, agora não precisa porque tá tudo no celular. Você vai na foto, não precisa nem achar o nome mais, vai na foto e pronto. Ui, desculpa aí que deu ruim aqui. Mas agora a nossa memória está um pouquinho preguiçosa. E a memória é como se fosse um músculo, né? Se a gente não exercita, ela vai atrofiando. Então, se a gente não impuser a vontade na nossa memória de exercitar a nossa memória, de realmente ler alguma coisa, ligar para alguém, escrever um verso, enfim, coisas que exercitem a nossa memória, até uma conversa na nossa casa com os nossos amigos. Ah, lembra aquilo que aconteceu em 1900, não era nascida, mas lembro. Sabe? Porque assim a gente vai exercitando a nossa memória. A minha família, do parte da minha mãe, tem uma memória absurda. Eles lembram datas, dias. A minha mãe, então, é incrível. A gente quer escrever um livro com ela porque ela sabe tudo. Por exemplo, assim, quando é o aniversário do fulano? Ah, ele nasceu no dia tal, estava chovendo, foi essa hora, assim, ela sabe detalhes, né? Então, digamos que a minha mãe tem um excelente exercício de memória, constantemente. E equalizando todos esses 4 departamentos, estamos bem. Se a memória der uma relaxada, a coisa degringola um pouco. Aí eu fiquei pensando como que eu poderia dar um exemplo, porque eu não vou dar exemplo da vida alheia, porque não me cabe, e eu prefiro dar um exemplo da minha própria vida. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, onde os meus 4 departamentos entraram em curto. Eu estudei muitos anos e quando assim eu fui graduar, a gente tem que fazer um trabalho de conclusão, certo? E a gente tinha que fazer a arguição do trabalho. Não, é um moço lá que me decorou. Não sei se é você. Foi você? E aí o que aconteceu? Vou contar pra vocês, vocês vão rir. Eu ia de ônibus para a faculdade e eu não tinha carro, nem meu pai. Então eu peguei carona com um moço, bonito moço. E o moço estava com o irmão dele que morava na América nessa época. Aí eu fui atrás, porque imagina uma pessoa em surto. Era eu. Porque a arguição de um trabalho de conclusão é assim, ou passa ou lascou, vai ter que arguir o ano que vem e não se gradua. E eu queria me graduar, né? Eu já estava remando aquilo 6 anos e meio, então eu tinha que graduar. Eu tinha desejo de me graduar, a minha vontade queria que eu me graduasse. Só que eu tenho um problema com a música. Tem músicas que completamente me deixam fora do meu controle, que me desanimam, que me deixam completamente perturbada e me incomodam muito. Eu entrei no carro desse moço, que estava com o irmão na frente, eu fui atrás para ir estudando, e eles começaram a colocar uma música que, digamos que não era muito do meu... não deu certo. E eles foram ouvindo essas músicas por 1h15. É bem pertinho a faculdade, 1h15. Quanto mais a música vinha, né? Gente, eu tinha dor de estômago, eu tinha borboleta, eu tinha urubu no estômago, eu tava me sentindo muito mal. Eu falei, gente, eu esqueci tudo. 1h15 daquela música. Quando abriu a porta do carro, eu me joguei pra fora, assim, sabe? Se jogou assim, tipo assim, socorro. Aí, tudo bem, tchau pra vocês. Fui indo assim, a faculdade que eu estudava tinha era um vale, né? Então tinha muitas árvores. Aí eu fui, pensa assim numa pessoa desorientada, eu não sabia se era para lá, se era para cá. Realmente eu me perdi, não sabia mais o que eu estava nem fazendo lá. Eu sabia que era para cima que eu tinha que ir, fui andando. Quando eu cheguei lá, o professor falou assim, que tinha um professor que coordenava Aí ele falou, tudo bem? Tudo ótimo, tudo perfeito. Aí ele falou assim, você está pronta? Eu falei, sim, estou prontíssima. Na minha cabeça, os meus arquivos tinham sido todos deletados. Eu não sabia nem se eu queria me formar mais. O desejo tinha ido para o espaço. A imaginação, porque a gente sempre usa um pouquinho de imaginação, porque eles iam me perguntar sobre aquelas páginas. A imaginação sempre faz parte, né? Que imaginação, imagina. Aonde? Inteligência, que já não é muita, porque eu sou mais esforçada do que inteligente, então estava lá no chinelo. Sim, a memória era tudo assim, uma folha branca, né? Eu não lembrava de nada. Então, assim, aquele momento me sacolejou de um tanto que eu esqueci, porque a minha vontade, o desejo, a imaginação, a minha memória tinha ido tudo para o espaço. Eu entrei em curto. Adivinha quem foi a primeira pessoa que o professor
entrei. Ele falou, não, é você mesmo. Eu falei, que bom. Eu suava, assim. Mas, aí que tá a chave. Tô fazendo isso para vocês rirem, para vocês acordarem, para a palestra não ficar monótona. Mas aí que tá a chave do negócio. Tinha um diferencial. A minha vontade de graduar era tão grande que não teria hipótese daquilo não acontecer. Eu arranquei força da onde eu não tinha. Eu pedi muito a Deus que me auxiliasse naquele momento. Tomei, acho que um vidro inteiro de floral, assim, no guti-guti. Eu tomava floral naquela época. Falei, pois agora vai. Não sei se eu vou lembrar, mas que eu vou lá, eu vou fazer o meu melhor, eu vou. A minha vontade pegou aqueles departamentos, assim, em fração de segundos. Eu entrei na sala, eles começaram a fazer a arguição e eu lembrei de tudo. Claro, eu tinha... Não lembrava, realmente eu não lembrava. Então, o que eu tô querendo dividir com você, essa história engraçada, é o moço bonito era o Renato. Pronto, falei. Ai, eu não quero afetar vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês... O que eu não queria dizer para vocês é que, assim, ó, quando você tem uma vontade e um desejo, não tem música, não tem viagem saculejada, não tem nada que vai tirar isso da sua mão. Quando você tiver vontade alinhada com as leis de Deus, com o teu merecimento, ninguém vai tirar essa conquista da sua mão. E você vai colocar a sua memória, o seu departamento de inteligência, de intuição e de desejo subjugados à tua vontade, você vai fazer acontecer. Agora vamos imaginar que esse chapéu é o meu. Mas vamos colocar esse chapéu em qualquer circunstância da nossa vida. Seja vir morar na América, seja ter documento, seja casar com uma pessoa que vale a pena ser amada, seja buscar saúde física, saúde emocional, seja ajudar um familiar. Que a nossa vontade impere sobre os nossos desejos. Uma vez que ela imperar sobre os nossos desejos, ninguém vai conseguir tirar de você esse chapéu e esse diploma. Independente do que ele seja. Só que isso está na mão de cada um de nós. Infelizmente, nós não podemos delegar isso para ninguém. Isso nos pertence, está no nosso íntimo, está no nosso interior e é a gente que tem. Eu me perguntava assim, mas por que ninguém me ajuda? Mas porque depois eu fui percebendo que tem certas coisas que não tem, ninguém pode nos ajudar. Só a gente mesmo. E não se enganem. Estudando muito no Espiritismo, a gente escorrega quase todos os dias. Por isso é que a gente tem que estar sempre focado, e que nem o Sr. Geraldo falou, que pena que tem pessoas que não estão conseguindo assistir pela internet agora, porque isso eu imagino, né? Pelo amor de Deus, porque isso aqui é um estudo muito simples, mas porque a gente se perde na sintonia das coisas que a gente está buscando, sabe? É nesse sentido que a gente tem que se manter ativo e afinado. Então, assim, vamos imaginar que a nossa vontade, sendo soberana desses departamentos, que ficou muito bem explicado, não tem nada que vai nos faltar. Porque, lembra, nós temos o reino de Deus dentro de cada um de nós. E é a gente que vai ter que achar ele lá dentro. E fazer bom uso de tudo que a gente já angariou e fazer uso de tudo que a gente vai conquistar. Então, a vontade, contudo, é um impacto determinante. Então, os departamentos trazem essa energia. O impacto determinante da vontade é como se fosse onde a gente começa a nossa vida, onde a gente começa a resolver alguma coisa que a gente quer. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento, ou a inércia da máquina. Está nas nossas mãos, dentro de nós as informações e a nossa mão para apertar o botão. É escolha de cada um. Seja na nossa saúde, seja nas emoções, seja na vida material, no que você quiser estudar, do que for. Qualquer departamento da nossa vida, ela vai ter que ser acionada por nós mesmos, não por alguém. E aí eu achei umas coisinhas em inglês e o moço que me ajudou a fazer os slides, ele gosta mais de escrever em inglês, sabe? Eu não vou dizer quem ele é, mas ele falou que não precisava. E
E falando sobre as paixões, lá na questão 907, né? Que fala que elas nos alçam. A questão se nós não tivermos controle do nosso barco, não direcionarmos a nossa velinha, o nosso veleiro pode desembarcar num rochedo, por exemplo, né? Que é quando a nossa vontade não estiver equilibrada. Mas se a nossa vontade estiver de poder dos nossos departamentos, a gente vai chegar em portos muito seguros e muito lindos, aonde quer que nós estejamos pensando chegar. Então ali fala, I can change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Seja a destinação que nós quisermos, o porto que nós almejarmos. Esse já é o outro livro do Leon Denis, que é Depois da Morte. Ele tem um capítulo só sobre a vontade e os fluidos. Ele fala lá numa das partes que isso lá em 1800, né? E pouco, porque ele tinha 18 anos quando ele conheceu o Espiritismo, então logo quando ele começou a escrever esses livros, e foram traduzidos só em 1907 para o Brasil. Mas eles já estudavam naquela época o poder da vontade sobre a matéria, né? Existiam muitos fisiologistas que falavam sobre isso. Depois eles começaram a estudar a vontade sobre os fluidos e aí usando o ectoplasma para criar coisas, inclusive pessoas que se materializavam na frente nos estudos. Mas esse capítulo também fala que a vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência e pode mesmo dizer-se que é a essência da nossa personalidade. No meio terrestre, esses seus efeitos sobre a matéria são limitados porque o homem ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Então, toda vez que a gente ficar meio perdidinho, vamos lembrar que a gente ainda não está sabendo usar as forças e vamos achar um meio de usá-las adequadamente, sabe? Eu acho que é um desafio para cada um de nós. Então, vontade e os fluidos, ainda esse capítulo é o 32 deste livro, né? Depois da morte. E fala que o invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. A Marcinha leu o capítulo 67 do Pão Nosso, que fala da má vontade. Toda vez que a gente tiver má vontade de fazer alguma coisa ou fizer de uma forma indolente, tudo, a gente vai estar com, né, obscurecendo a nossa aura. Claro que a gente botou uma foto aqui da gente brilhante, que é como a gente quer estar sempre, né? Com uma aura boa, cheia de energias boas, porque a nossa energia vai entrar em contato com a energia do outro, e se a gente estiver carregado, o outro vai sentir, ou se o outro estiver carregado, a gente também vai ter essa percepção, né? Então, todos nós estamos sempre rodeados de energia, e se nós tivermos pensamentos bons, meditando, pedindo a Deus que nos ilumine, ao Mestre Jesus que esteja conosco sempre no nosso dia a dia, a gente vai construir uma aura leve, né? Os nossos chakras vão estar equilibrados, a gente vai conquistar assim saúde física, emocional e espiritual. A vontade e os fluidos. Também fala lá nesse capítulo que para que a vontade produza efeitos totais é necessário que uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não esmoreça. Porque às vezes não quero mais. Vamos fazer isso. Ah, não, já desisti. Então, a vontade tem que ter uma paciência e uma persistência para ir controlando aquilo que não está muito bom dentro da gente. Então, é o que diz ali. Uma paciência que não esmoreça, assim como a gota d'água cava lentamente a mais dura pedra. Assim também, um pensamento puro e generoso, se ele for persistente, ele vai acabar por insinuar no espírito mais refratário, que são aqueles espíritos mais difíceis que às vezes nos rodeiam, ou às vezes a gente mesmo, né? A vontade. Não há alma que não possa renascer. Às vezes a gente se acha tão terra arrasada, a gente está tão tristinho que a gente não sabe por onde a gente vai renascer, né? Por onde? Onde que eu começo? E nesse capítulo ele fala que não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Sempre. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas.
crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em vossas vidas, crede em vossos destinos imortais. Ele fala também nesse capítulo que quem tiver uma vontade determinada e uma paciência, mesmo que ele não consiga o que ele almeja nessa encarnação, pela consciência de que temos outras vidas, ele sabe que se ele não conseguir nessa vida, ele vai conseguir em outra. E também tem a consciência de que o que a gente quer tem que estar alinhado com as leis naturais e as leis de Deus. Porque às vezes a gente quer coisas que não nos convêm para o futuro, né? E aí não acontece muitas vezes. Se o nosso querer e os nossos desejos para o futuro estiverem alinhados, se não acontecerem agora, vão acontecer em algum momento das nossas vidas, se nós tivermos persistência suficiente. Então, sempre é tempo de florescer. Eu sei que neste momento a gente conversa com milhares de pessoas que estão tristes, que estão, né, nesse momento conturbado. Muitas pessoas que estão sozinhas já há 1 ano, né, que a pandemia foi declarada já há mais de 1 ano. Então, existem muitas pessoas nesse momento passando por momentos difíceis, mas aqui fica, e não é eu que estou falando, é os livros, e se vocês quiserem, os livros do Leon Denis, nós temos aqui também esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É possível renascer a cada dia, colocando uma gotinha de água nessas plantinhas que vão nascer das pedras, para que a gente realmente encontre caminhos e meios para sair da tristeza, ou da apatia, ou de doenças, ou de dores crônicas, ou enfim, do que quer que esteja nos incomodando, sabe? Então, existe caminho e existe uma maneira. Ainda nesse livro do Leon Denis, ele fala: crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha que pode converter em chama ardente e generosa. Se a gente lembrar que em cada um de nós existe uma centelha deste sol, dessa luz de Deus, nada vai nos segurar. Nada, se a gente tem uma centelha de luz de Deus, ninguém pode dizer que a gente não vai conseguir. Porque só está no nosso destino e na nossa vontade, se nós guiarmos ela adequadamente. Então vamos imaginar que esse sol todos os dias nasce para a gente. Se não bastasse as dificuldades, mas se a gente olhar para a natureza que está ao nosso redor aqui na Flórida, no Brasil, em todos os lugares, que possamos abrir a janela e ver uma árvore brotando na primavera, já é sinal que Deus está do nosso lado. De ver o sol nascendo, o sol se pôr, né? Então, todos os dias é Deus. Com a natureza e para conosco que fazemos parte dela. Então, se Deus é o sol dos sóis e cada um de nós tem uma centelha de vida, eu achei esse poeminha também, que fala: keep your face always towards to the sunshine and the shadows will fall behind you. Se a gente focar para frente, para a luz, para Deus, as nossas sombras, as coisas não tão boas, sempre vão estar para trás. E a gente vai conseguir fazer coisas melhores e ver coisas melhores, iluminados por essa luz, pela misericórdia divina. Então vamos deixar, porque todo mundo, todos nós temos sombras, todos nós temos coisas que ainda precisam ser ajustadas. Se a gente focar nelas, vai ficar muito difícil a nossa caminhada. Se a gente focar para frente, na luz, em Deus, em todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou aqui, e termos uma fé, força e vontade fortalecidas, ninguém vai conseguir tirar nossa paz interior. A gente pode até dar umas resvaladas de vez em quando. E acontece todos os dias. Eu estudei 5 dias essa palestra. Ontem à noite eu ouvi uma coisa que era relacionada à minha família e me perturbou muito. E eu quase não dormi. Aí eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? Eu estou estudando sobre a vontade. Só não dorme, fica desorientada. Mas aí lá pelo meio da noite eu conversei com o anjo da guarda, falei, ó, dá ajuda aí, tá complicado aqui. Aí ele me deu um sossega-leão, eu consegui dormir 3 horas e estou aqui hoje. Isso significa que a teoria é boa, mas ela precisa ser internalizada, porque senão também não dá certo, entendeu?
Então eu queria agradecer muito o carinho de vocês, os sorrisos de vocês, essa energia maravilhosa que vocês me ajudaram a poder explicar as nossas esse trabalho muito singelo. Eu espero que uma coisinha. Os livros que eu estudei, todos estão aqui, se vocês quiserem. O Pensamento e Vida, do Chico Xavier. Os livros do Leon Denis. Óbvio que o Evangelho e o Livro dos Espíritos nós temos na nossa biblioteca. Eu sei que muitos que nos assistem têm nas suas casas. Se não tiverem livros espíritas, peguem a Bíblia. Se estiverem num momento difícil, recorram a Deus e a Jesus, que é sempre o melhor caminho. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade.